Fala, empreendedor! Dica de livro para empreendedores. Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill. É um livro bem gostoso de ler. É um livro todo em perguntas e respostas. É uma entrevista do Napoleão Hill com o diabo. Ele não especifica no livro se ele realmente vê o diabo, se é coisa da cabeça dele. E ele diz no livro que isso é a gente que decide, né? Mas o que ele sabe é que ele conversou com o diabo. E não é o diabo que se fala na Bíblia. Ele em momento algum fala de parte religiosa. Mas sim que o diabo é o lado negativo que existe na mente das pessoas. E ele diz que ele domina a mente de 98% da população, que só 2% da população não é dominado pelo diabo. E como é que ele domina a mente das pessoas? Através da alienação. Alienação é as pessoas não pensam com a cabeça delas, elas não tomam decisões por si só. Então ele influencia as pessoas como? Através do medo da pobreza, do medo de ficar sozinho, do medo da doença, do medo de morrer. Ele influencia as pessoas dessa forma. E aí, lendo esse livro, eu tirei algumas coisas, alguns pontos legais, alguns pontos mais importantes, que é o que eu vou contar aqui para vocês nesse vídeo. A primeira coisa que eu acho interessante no livro é quando Napoleão Hill pergunta para o diabo, fala, tá, você domina 98% do pensamento das pessoas, mas então como é que essas pessoas podem lutar contra essa dominação? E aí ele fala, contra a alienação, você precisa pensar por si mesmo, decidir o que você quer da vida, analisar as suas derrotas. Ele fala muito sobre isso, que as derrotas, elas não são fracassos, elas são mais um ponto, um obstáculo. Você aprender com as suas derrotas é um ponto positivo. Prestar serviço útil, ele diz isso, ele fala que a gente só encontra a felicidade fazendo o outro feliz. Então, quando você presta serviço, faz algo útil para o outro, é uma forma de pensar por si, de ser, vamos dizer, contra a dominação negativa na sua cabeça. Cuidar dos pensamentos, porque ele fala muito sobre a preguiça, sobre a vingança, sobre raiva. Então, cuidar dos pensamentos é muito importante para não ser dominado. E não aceitar qualquer coisa. É muito importante que as pessoas gostem tanto de si mesmas que não aceitem qualquer coisa. Então essa é a primeira coisa que eu achei importante nesse livro. Outra passagem legal no livro é quando ele fala que as pessoas bem-sucedidas, elas exigem ser bem-sucedidas, elas esperam ser bem-sucedidas, enquanto as outras pessoas, elas esperam que algo aconteça para que você tenha sucesso. Sabe, quando sempre alguém fala assim, não, quando acontecer tal coisa, aí sim eu vou conseguir ter sucesso. Não, as pessoas, elas esperam, elas vivem dentro do sucesso já no momento que ela está. Outro ponto legal no livro é que ele diz que a nossa mente é que atrai e faz a gente estar onde a gente está. Que não existe sorte. Se você está onde você está hoje, é por conta da sua mente e das suas ações. E achei interessante ele falar que não existe sorte, o que faz todo sentido, às vezes não faz. E o outro ponto que eu achei muito interessante e polêmico é que ele também domina a mente das pessoas através do amor. Ele diz que o amor e o medo são as duas formas que ele domina a mente das pessoas, porque o amor e o medo, ele cega as pessoas para os fatos e os dados. Se a gente parar para pensar, realmente, um amor acima do normal, acima do comum, ele acaba cegando a gente. E o amor também traz medo pra gente. A gente tem medo de perder o que a gente ama, aquilo que a gente ama. Então ele diz que a única coisa para se combater essa cegueira que o amor e o medo trazem pra gente é a fé. E a fé é a ausência total de medo. A fé é coragem. A fé é a ausência de pensamento negativo. Concorda que uma pessoa que tem fé, ela passa a ter menos medo, porque ela acredita que aquilo vai acontecer. Ela não fica imaginando. E o livro é muito mais do que isso. Eu só coloquei aqui alguns pontos só para exemplificar um pouquinho do conteúdo